Como o signo de Leão ama. Presta atenção numa situação. Um leonino chega todo animado para contar uma coisa que aconteceu. Pode ser uma conquista no trabalho, uma ideia que deu certo, uma coisa boba que, enfim, deixou ele feliz. Aí você responde, que legal, amor, e continua olhando para o celular. Pronto, talvez você nem tenha percebido nada demais nessa cena, mas ele percebeu. Porque quando o leão ama, ele não escuta apenas aquilo que você diz, ele presta atenção na sua reação. Ele quer saber se você está vibrando junto com ele, se fica feliz quando alguma coisa boa acontece na vida dele, se existe entusiasmo da outra parte também. Isso explica muita coisa sobre a maneira leonina de amar, porque leão gosta de admiração sim, só que existe uma diferença enorme entre querer alguém distribuindo elogios o tempo inteiro e querer estar com uma pessoa que realmente admira quem você é. E tem mais, o leonino também precisa admirar quem está ao lado dele. Isso é muito importante, veja bem. Quando ele está apaixonado, é comum falar da pessoa com orgulho. Por exemplo, ela conseguiu isso, você precisa conhecer ele ou ela, o que ela fez. E você percebe uma satisfação genuína quando ele fala. Ele apresenta você para os amigos e para a família, te inclui na roda, quer levar para determinados lugares que são especiais para eles, é importante, e faz questão de aproximar a pessoa daquelas pessoas que realmente são valiosas na vida dele, porque existe uma característica muito leonina no amor. Quando o leão escolhe alguém, dificilmente quer esconder essa escolha, e talvez por isso uma situação seja especialmente desconfortável para esse signo. Sentir que ocupa um lugar indefinido na vida de alguém. Eu não estou dizendo que todo leonino precisa colocar relacionamento em rede social ou fazer declaração pública. Não é isso, eu estou falando de um lugar. Ele quer saber qual é o lugar dele na sua vida. E quando ama, ele também costuma deixar bastante claro qual é o seu lugar na vida dele. Você começa a aparecer naturalmente nos planos. E ele fala, por exemplo, de uma viagem, já pensa em vocês dois. Descobre um restaurante e fala, nossa, precisamos ir lá. Tem uma festa e pergunta se você vai. Vai comprar alguma coisa para casa e quer saber a sua opinião. Começa a pensar, por exemplo, será que ela vai gostar? Será que ele, no caso do sexo masculino, vai querer? Isso funciona para nós? É quase assim de forma imperceptível. Só que aquele eu automaticamente vai virando nós. Isso para mim diz muito mais sobre um leonino apaixonado do que qualquer outra declaração. Porque falar bonito é muito fácil, mas abrir espaço na própria vida é uma outra história. E tem uma coisa que eu acho incrível em Leão, quando ele está realmente envolvido. Ele gosta de fazer a pessoa se sentir especial. Às vezes vem através de um presente, mas às vezes através de uma surpresa, por exemplo. Ele escolhe um restaurante legal, organiza alguma coisa, lembra de um detalhe que você comentou assim semanas atrás, que às vezes até mesmo você já esqueceu. E tem leonino que realmente capricha. Não necessariamente porque quer mostrar dinheiro ou impressionar, não é isso. Às vezes ele quer impressionar, assim, simplesmente você. Ele quer ver aquela cara de, nossa, você fez isso pra mim. Ele adora essa sensação. Aliás, guarda isso porque é uma chave importante para entender esse signo. Presta atenção. Leão é muito movido pela resposta emocional de quem ama. Se ele prepara uma surpresa e você fica feliz, aquilo alimenta alguma coisa nele. Se ele consegue fazer você rir, melhor ainda. Então, se percebe, por exemplo, que você gostou de alguma coisa que ele fez, provavelmente ele vai querer repetir. Agora, faça o contrário. Receba tudo com indiferença. Não demonstre, não agradeça, não reconheça. Trate todo o esforço dele como uma obrigação. Aí você provavelmente vai conhecer um leão completamente diferente, porque a frieza vai apagando esse signo aos poucos. E aqui tem uma coisa interessante e até curiosa. Muita gente imagina que quando um leonino está insatisfeito, necessariamente haverá um grande espetáculo. Porta batendo, um drama, discurso, mas nem sempre é assim. Às vezes o sinal mais preocupante é justamente quando ele silencia, quando ele para. Por exemplo, parar de planejar, parar de surpreender, parar de contar as coisas primeiro para você. Para de insistir naquele programa que antes queria fazer junto. Para de perguntar, para de tentar recuperar aquele clima bacana. E talvez você só venha perceber aquilo quando que ele fazia, naturalmente, começa ali a desaparecer aos poucos. E aqui eu trago uma coisa interessante e até curiosa.
Muita gente imagina que quando um leonino está infeliz, insatisfeito, enfim, necessariamente haverá um grande espetáculo, por exemplo. Porta batendo, drama, discurso, e nem sempre é assim. Às vezes, digo muitas vezes, o sinal mais preocupante é justamente quando ele silencia. E para de, por exemplo, de planejar, para de te surpreender, para de contar as coisas primeiro para você. Aquele programa que ele queria tanto fazer junto, ele para de insistir. E talvez você só consiga perceber quando aquilo que ele fazia naturalmente começa a desaparecer. Então, o leonino que antes dizia, vamos fazer alguma coisa no sábado, começa a fazer os próprios planos sem te incluir nele. Aquele que chegava cheio assim de novidades e começa a responder, tá, foi tudo normal. Existe uma diferença ali enorme entre um leão bravo e um leão que perdeu a vontade de investir. O bravo, ele ainda está envolvido. O outro já pode estar começando a retirar o coração dali. E é nesse ponto que entra o famoso orgulho leonino. Só que eu acho que o orgulho leonino costuma ser explicado de uma maneira muito rasa. Não é simplesmente não vou procurar porque sou orgulhoso. Às vezes existe uma questão emocional escondida por trás. Por exemplo, quantas vezes fui eu que procurei? Quantas vezes fui eu que tentei resolver? Então ele se segura. Ele quer mandar mensagem, mas não manda. Pensa em procurar, mas lembra da última vez que sentiu saudades e pensa, poxa, eu também preciso saber se essa pessoa sente a minha falta. Isso pode deixar o leonino numa posição muito até contraditória, porque ele pode amar e ao mesmo tempo se recusar a correr atrás. Sentir falta e continuar distante. Querer uma reconciliação e ainda assim esperar um movimento do outro, principalmente quando ele acredita que já fez a parte dele. E eu vejo situações muito parecidas nos atendimentos. A pessoa chega querendo uma resposta rápida, tipo, ele gosta de mim? Ou ele vai voltar? Mas às vezes, quando a gente começa a olhar aquela história com mais profundidade, através do mapa astral, inclusive através do tarô, tem uma pergunta subliminar anterior, que é em que momento essa relação deixou de ser uma troca e virou uma disputa para descobrir quem se importa menos. É doído, né? Mas é bem assim, porque quando duas pessoas entram nesse looping, não importa o signo, alguém acaba se machucando. E, portanto, né, nos meus atendimentos particulares, eu sempre procuro olhar justamente para a história da pessoa, porque o signo solar sozinho, ele não conta uma vida inteira. Aqui nós estamos falando da energia de leão, mas um relacionamento real tem mapa, experiências, escolhas, feridas, momentos de vida. Por isso, duas pessoas do mesmo signo podem amar de maneira completamente diferente. Mas existe um ponto que aparece bastante nessa energia de leão e que merece uma atenção. Não tente envergonhar leão para ganhar uma discussão. Você pode conversar, pode discordar, pode apontar alguma coisa que ele fez. Inclusive, um leonino maduro consegue reconhecer quando errou. E o problema é transformar a conversa numa humilhação, principalmente na frente de outras pessoas. Fazer, por exemplo, uma piada com uma insegurança, comparar com um ex, contar uma intimidade para ridicularizar, diminuir uma conquista, ou usar ciúme de forma proposital para provar que existem outras pessoas interessadas. Isso pode tocar num lugar muito sensível, porque existe algo que Leão preserva com muita força, a dignidade. E talvez seja justamente por isso que ele também possa ser tão protetor com quem ama. É muito leonina aquela situação em que vocês podem até estar brigados, mas se alguém de fora desrespeitar você, ele muda de posição na hora. É quase uma coisa é o problema entre nós, outra coisa é alguém mexer com quem está comigo. E existe aí um senso de lealdade muito forte. Quando considera você parte da vida dele, ele te defende nessa relação. Lealdade, né, para Leão não é apenas questão de fidelidade, é sentir que existe uma parceria, que você não vai diminuir ele na frente de outras pessoas para parecer engraçado, por exemplo, ou que não vai expor uma vulnerabilidade que ele te contou em confiança. E aquilo que vocês têm continua tendo valor mesmo quando vocês estão irritados um com o outro. Agora tem uma coisa que eu preciso falar, porque muita gente faz achando que pode funcionar maravilhosamente com o leonino. Provocar ciúme de propósito. Cuidado, você pode conseguir a reação que queria.
Ele pode ficar incomodado, sim, demonstrar ciúme, só que você também pode despertar um outro sentimento. Por que eu estou disputando a atenção de alguém que deveria estar escolhendo estar comigo? E quando o leão chega nessa conclusão, o jogo pode virar contra quem começou, porque esse signo ele gosta de se sentir escolhido, da mesma maneira que quando ama faz questão de escolher. E aqui está uma das contradições mais interessantes de Leão. Ele pode adorar a atenção, mas detesta ter que implorar por ela. Ele ama elogios, mas percebe quando ele é falso. Porque por trás de toda aquela presença forte que normalmente associamos a Leão, né, esse signo de fogo, existe uma pergunta muito mais simples. Você tem orgulho de estar comigo? E não precisa responder isso falando. Ele vai perceber na maneira como você se apresenta, como fala com ele, no respeito, na forma como recebe aquilo que ele te oferece e principalmente na reciprocidade. Porque existe algo que vai matando o sentimento leonino muito mais rápido do que uma relação sem grandes presentes, viagem, declarações. Sentir que se tornou indiferente para quem ama. Então, o leão ele pode lidar com fases ruins, com problemas, com dias sem romance, dificuldades financeiras, porque a vida real existe. O que pesa é olhar para a pessoa e não conseguir mais encontrar aquele brilho que dizia, eu ainda escolhi você. E talvez seja por isso que quando um leonino encontra alguém que realmente corresponde, ele apareça um lado tão bonito dele, que ele incentiva, né, comemora suas vitórias e tudo mais, que eu já falei anteriormente. E não vamos transformar ninguém em santo aqui não, mas existe uma coisa que eu acho bonita nesse signo quando ele ama de verdade. Ele não quer apenas ter você, ele quer sentir orgulho da história que está construindo junto. E talvez seja um dos sinais mais claros que você conquistou esse leonino. Agora me conta aqui nos comentários. Você é de leão? Alguma dessas características parece com você? Ou se você já amou um leonino, reconhece alguma desses pontos que eu trouxe até aqui. Então sempre eu tô trazendo novos conteúdos sobre astrologia, autoconhecimento de uma forma simplificada. E terei os demais signos também, tanto aqui no canal, e eu vou estar postando aí nos próximos dias. Se enquanto você me ouvia um leonino veio um específico na sua cabeça, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a indireta pode ser mais eficiente que uma discussão. Eu sou Letícia Moraes e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!